Graça e paz. E agora, como viveremos? E agora, como viveremos? E agora, como viveremos? Essa pergunta chegou a mim essa semana numa ministração que estava ouvindo com o pastor J.B. Carvalho. Essa frase, e agora como viveremos, é uma frase que é, essa pergunta, tema de um livro de Charles Colson e Nancy Pearcey. E é uma pergunta muito pertinente para nós hoje. E agora, como viveremos? Nós temos vivido um tempo incomum no nosso século, um tempo incomum, talvez, na história de nossas vidas. Todos fomos acometidos desde ano passado por essa pandemia, por esse vírus. Perdemos pessoas queridas, tivemos perdas irreparáveis. Tivemos e temos tido muitas dificuldades consequentes de todo esse mal sobre a face da terra. E uma delas, quando nós conversamos com muitos pastores, quando nós ouvimos muitos pastores, muitas igrejas, nós temos visto e vivido no Brasil uma dispersão e uma crise dentro de muitas de nossas igrejas. Pessoas que não querem mais se envolver com a obra de Deus. A pandemia talvez tenha trazido para elas uma acomodação, um afrouxamento, ou reforçou aquilo que já estava dentro delas. E muitos estão vivendo para si. Qual é a maior tristeza disso? A maior tristeza disso é viver uma vida que não dê prazer ao Pai. A maior tristeza disso é viver uma vida fora do que o Pai está fazendo. Eu não quero estar fora do que o Pai está fazendo. Quantos aqui não querem estar fora? Um outro problema que nós encontramos na igreja, além dessa crise de liderança, além desta crise de frequências que nós enfrentamos durante esse tempo da pandemia, também temos visto, porque temos experimentado e temos ouvido de muitas igrejas e muitos pastores, uma terrível crise financeira. Em parte, e talvez essa parte não é tão grande, ela é pouca, porque esse tempo nos gerou uma crise econômica. E irmãos perderam seus empregos, estão se realocando profissionalmente. Contudo, a causa principal é a nossa dispersão do propósito e da vontade de Deus. É quando nós encontramos os conflitos, como o povo na época do profeta Ageu, e passamos a viver para nós mesmos, ao invés de vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Isso tem feito com que alguns deixem de ser fiéis nos seus dízimos. Outros deixem de ser fiéis em suas ofertas.
E o que acontece quando a igreja do Senhor deixa de cuidar da obra do Senhor, financeiramente falando? O livro de Malaquias nos diz isso muito bem, quando ele diz que o povo isto estava fazendo e não entregando. Havia duas coisas ruins, do meu modo de pensar, que acontecia ali. O primeiro, que quando eu não honro devidamente, eu fecho portas para a minha vida. Porque as chaves que destravam áreas de nossa vida, como muito bem escreve Dennis Silk, um livro maravilhoso chamado Cultura da Honra, um dos livros assim excepcionais que já li. Quando nós honramos, nós destravamos portas de bênção para a nossa vida. Por isso que a atitude de ser fiel a Deus em dízimos e ofertas é muito mais do que dar dinheiro. Dinheiro é consequência, é uma atitude de honra. É honrar a Deus, é honrar, como diz a palavra, os obreiros que trabalham na obra de Deus, cuja Bíblia diz: aqueles que presidem são dignos de dobrados salários. É honrar a congregação, a comunidade em que vivemos, para que a obra de Deus avance. E Ageu, o profeta, lá que naquela época da repatriação, eu volto a Malaquias daqui a pouquinho, mas Ageu questiona o povo e diz: vocês estão cuidando só da vida de vocês e estão guardando para vocês, mas o guardar de vocês está sendo como colocar num saco furado, porque daqui a pouco vai. Então, voltando a Malaquias, quando nós não honramos, nós fechamos portas. E quando nós não honramos a obra de Deus com nossos recursos, como acontecia lá, na época, no contexto de Malaquias, muitos sacerdotes estavam negligenciando a palavra de Deus e aceitando ofertas, aceitando dízimos defeituosos, mentirosos, fraudulentos. É como que se a santidade ou a ortodoxia se afrouxasse com medo de não se ter mais. Quantas igrejas hoje estão afrouxadas? O evangelho genuíno do reino de Deus talvez não se vê mais. Aceita-se qualquer coisa com medo de se perder o que ainda se tem. Eu quero desafiar o seu coração com essa pergunta: e agora, como viveremos se nós não temos mais como fugir da verdade de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Como viveremos agora que nós fomos alcançados por esse amor genuíno de Deus? Como viveremos agora se a presença do Espírito Santo de Deus mexe conosco e nos impulsiona? Como viveremos agora se uma vez nascido de novo, se uma vez batizados no Espírito Santo, se uma vez plenos do Espírito Santo? Como viveremos? Vamos voltar a uma vida frouxa? Olha, eu quero te dizer como eu quero viver. Eu quero te dizer a minha decisão, tal como Josué, quando estava no final de seu ministério, disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como viveremos? Não quer dizer que estamos no final de nosso ministério, mas como vamos tocar a vida? Eu quero dizer para você que nesse tempo difícil eu tenho feito uma escolha.
Porque todo tempo difícil coloca diante de nós uma escolha em nossa frente. Qual é a minha escolha nesse tempo difícil? Eu tenho uma escolha: ou eu vou ficar chorando e lamentando o que está ruim, ou eu vou ativar a minha fé e a minha esperança. E eu quero olhar com fé positivamente para o amanhã. Eu quero crer que nós servimos a um Deus de maravilhas. Eu quero crer, e nós como igreja, eu queria que você, discípulo, ovelha, olhasse bem para mim agora, porque você que já pertence a essa igreja há algum tempo, nós já vencemos tantas lutas, nós já passamos por tantos vales que esteve na nossa frente. E quando nós estamos diante de uma luta, diante de um vale, diante de uma dificuldade, diante de uma crise, diante de uma resistência, quando nós somos resistidos, como eu tenho visto nossa igreja ser resistida, a gente tem uma escolha: ou a gente afrouxa porque diz, por que é tudo tão difícil para mim? Ou a gente olha e diz assim, o nível da resistência, ele é o termômetro das grandes coisas que Deus tem para fazer na nossa vida. E o nível da resistência revela que o inimigo já viu o nosso futuro e ele está tentando de todo jeito impedir a gente de chegar lá. E agora, como viveremos? Como você vai viver? Como você vai viver? Eu quero te encorajar a não só essa noite ser fiel, e não só fiel, mas em honra, ofertar e entregar os seus dízimos a Deus. Naquela cultura que muito bem o Júlio falou domingo, quando falava na oferta também. Generosidade. Mas não só isso. Eu quero te encorajar a como hoje você está aqui a ser um cristão, um discípulo ao cubo, um cristão de celebração, de conexão e de contribuição. Eu quero te encorajar a você, nesse tempo de crise, ser envolvido com a obra de Deus. Eu quero te encorajar. Hoje eu vou terminar já. Hoje eu estava, antes de vir ao culto, sentado à mesa em casa com minha esposa, tomando um café, e nós falávamos sobre a preguiça de vir ao culto. E eu falava assim, olha, meu corpo quer ficar em casa, mas há algo dentro querendo buscar e adorar. E eu pensava comigo assim, eu não consigo, eu não posso viver uma vida só para mim. E eu comecei a imaginar assim, vê se você me entende, eu comecei a me imaginar como uma pessoa que chegasse do trabalho, do escritório, ou do que sei lá que você trabalha, e chegasse em casa e tomasse um banho, e sentasse na poltrona, e fosse ver alguma coisa, ou sei lá, fizesse qualquer outra coisa para si mesmo, e eu estava pensando comigo, Deus, eu não quero viver para mim mesmo. Porque uma vida que vive só para si é uma vida muito pequena. Eu quero ter o privilégio de entrar no hall de Hebreus 11 como um herói da fé. Eu quero que você tenha esse privilégio, um herói da fé, alguém que podia viver para si mesmo, mas decidiu seguir o exemplo do seu Senhor. Negou a si mesmo, tomou a sua cruz e aceitou o chamado de Deus, aceitou ser um multiplicador de discípulos, aceitou ser parte do movimento que foi iniciado por Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quero que você vá embora, depois que nós ofertarmos e orarmos com essa pergunta, como você vai viver? Vamos escolher. Que nós, de fato, venhamos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Que Deus te abençoe. Lute, se junte comigo, lute junto comigo, para nós nesse tempo. Olha, eu queria que você olhasse para mim agora. Você que está em casa, olhe para mim agora. Não deixe de olhar para a tela do seu celular ou para a televisão. Eu quero te encorajar, lute, porque nesse tempo,
nós vamos emergir como uma igreja viva, saudável, avivada, cheia do Espírito Santo, com ministérios e dons ativados, cheios da glória de Deus. Você recebe isso? Então, vamos juntos. Faça essa escolha. Que Deus te abençoe. Distribua os envelopes. Vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas nesta noite. Vamos celebrar.